No início da década de 1990, um país que passou décadas se apresentando como uma federação estável e multiétnica viu sua moeda colapsar em uma das piores hiperinflações já registradas na história. Esse país era a Iugoslávia, isolada por sanções internacionais, enquanto enfrentava guerras na Croácia e na Bósnia. Parece familiar? Se sim, é porque é exatamente o que está acontecendo com a Rússia agora, no verão de 2026. Então tudo vai acontecer igual? O que aconteceu na Iugoslávia vai se repetir na Rússia e terminar com o colapso desse país? Vamos desmontar esse cenário para descobrir a verdade. Vamos começar pela Iugoslávia, pois seu colapso preparou o caminho para o que veio depois. Quando a República Federal Socialista da Iugoslávia se desfez em 1991, a República Federal da Iugoslávia que restou era basicamente Sérvia e Montenegro, governada informalmente por Slobodan Milošević, que depois se tornou presidente. Isso lembra como Vladimir Putin iniciou sua ascensão ao poder na Rússia no final dos 1990. A Iugoslávia seguiu lutando para manter território e apoiar as forças sérvias da Bósnia na guerra brutal que acontecia no país vizinho. Em maio de 1992, o Conselho de Segurança das Nações Unidas respondeu com sanções generalizadas, incluindo o embargo comercial, bloqueio de transações financeiras e a interrupção da maior parte do contato econômico internacional. As sanções ficaram mais rigorosas em abril de 1993. No papel, o objetivo era pressionar Belgrado a cessar o apoio à guerra na Bósnia. Na prática, as sanções atingiram uma economia que já era estruturalmente fraca, e a combinação se mostrou catastrófica. Os números por si só são quase inacreditáveis. Em apenas 3 meses após a entrada em vigor das sanções de 1992, a produção industrial caiu cerca de 40%. No final daquele ano, a inflação anual na Sérvia e em Montenegro havia chegado a cerca de 19.810%, e isso foi só o começo. Ao longo de 1993, o país mergulhou em uma das piores hiperinflações já registradas. No seu auge, em janeiro de 1994, a taxa de inflação mensal atingiu cerca de 313 milhões por cento. A inflação diária chegava a quase 62% e a inflação por hora era superior a 2%. Isso significava que os preços podiam mudar muito enquanto você estava na fila do caixa e praticamente dobravam a cada 34 horas. No final de 1993, o salário médio mensal na Iugoslávia havia caído para o equivalente a cerca de 15 dólares americanos. O PIB caiu cerca de 30% naquele ano. A produção industrial e os investimentos caíram ambos em aproximadamente 37%. E o desemprego ultrapassou 24%. Esses números refletiam um governo sem opções reais. O esforço de guerra de Milošević era armar e financiar as forças sérvias da Bósnia, além de manter seu exército e polícia. Em certos momentos, consumiu mais de 80% do orçamento federal. Em dezembro de 1993, quase 95% de todos os gastos do governo estavam sendo financiados simplesmente pela impressão de novo dinheiro. O Banco Central já tinha sido esvaziado uma vez antes, mesmo de as sanções entrarem em vigor. Nos meses finais, antes de Croácia e Eslovênia se separarem, os aliados de Milošević orquestraram um saque às reservas em moeda forte do Banco Nacional da Sérvia. Eles desviaram 1 bilhão e 400 milhões de dólares para sustentar o regime e seus aliados. Enquanto o dinheiro ainda era federal, esse roubo impulsionou Croácia e Eslovênia a saírem. E deixou o Estado sem reservas quando as sanções cortaram qualquer forma legítima de obter moeda estrangeira. Então o Estado fez o que economias de guerra sancionadas fazem. Ele improvisou. O comércio deixou de usar o dinar em colapso e adotou o marco alemão, além de pontos atrelados ao seu valor, já que era impossível planejar negócios ou compras com uma moeda que podia perder metade do valor em poucas horas. O governo adiou ligar o aquecimento nos prédios residenciais estatais para economizar dinheiro. Moradores passaram a usar aquecedores elétricos de ambiente, que são ineficientes. Isso sobrecarregou a rede elétrica e causou apagões. Aposentados aprenderam a adiar pagamentos sempre que possível. Na hiperinflação, a dívida acaba sendo tecnicamente menor. Se alguém devia 10 mil dinares no início do mês, adiar o pagamento por alguns dias já fazia a inflação corroer boa parte do valor real da dívida. E, fundamentalmente, para o que nos interessa hoje, a própria guerra continuava consumindo mão de obra e material que um Estado falido, sancionado e isolado, tinha cada vez menos maneiras legítimas de suprir. Claro, a Rússia em 2026 não é a Iugoslávia em 1993. A economia da Rússia é maior, mais diversificada e, apesar de anos de sanções, ainda exporta volumes enormes de petróleo e gás. Mesmo que esse comércio tenha sido complicado e redirecionado, não eliminado.
A Rússia nunca enfrentou hiperinflação como a Iugoslávia, já que seu Banco Central possui ferramentas, reservas e disciplina de política que o Banco Central de Belgrado não tinha em 1993. Os preços nas prateleiras russas não vão ser cotados em pontos atrelados ao yuan, mas o padrão estrutural mais profundo no qual o país está tomando medidas econômicas cada vez mais extremas está se formando visivelmente na Rússia neste momento. E o mecanismo específico em que queremos focar é o que está acontecendo com o fornecimento de combustível russo e com a mão de obra russa. Vamos começar pelo combustível, pois é provavelmente o problema diário mais visível na vida dos russos comuns. Desde maio de 2026, a Ucrânia ampliou significativamente os ataques de longo alcance à infraestrutura de refino de petróleo. Não só oleodutos e terminais de exportação, mas também as refinarias, bem dentro do território russo. De acordo com a reportagem da Medusa, todas as 10 maiores refinarias da Rússia já foram atacadas. O Estado-Maior da Ucrânia informou que ataques sistemáticos desativaram cerca de 42,7% da capacidade projetada de refino de petróleo da Rússia. 8 refinarias foram atingidas em junho e mais de 60 reservatórios, destruídos ou gravemente danificados. A avaliação ucraniana estimou as perdas financeiras acumuladas do setor de refino russo desde agosto de 2025 em cerca de 13,5 bilhões de dólares. A análise independente revelou que a produção de combustível russa caiu até 25% em junho em relação ao ano anterior, deixando a produção cerca de 20% abaixo da demanda interna. Embora esses números pareçam supérfluos, o problema surge de imediato na bomba. Desde meados de julho, o portal Medusa registrou ao menos 7 regiões e cidades russas com racionamento de combustível por placa: Oriol, Nizhny Novgorod, Pskov, Lipetsk e Kirov, além da Moldávia e Astrakhan. Kursk se juntou a eles em 15 de julho. A restrição é simples e chamada de regra par-ímpar, segundo a qual placas que começam com dígitos ímpares podem abastecer em dias ímpares. Esse método era parecido com o usado nos Estados Unidos nos anos 70, após a Revolução Iraniana, cortando uma grande parte das exportações de combustível da região. Desta vez, o esquema é movido por uma campanha aérea contra as refinarias, não por embargo comercial. A improvisação fica ainda mais estranha a partir daí, e é aqui que o eco iugoslavo fica difícil de ignorar. Na região de Krasnodar, Rússia, a administração do distrito de Dinsk exigiu que professores de escolas públicas trabalhassem em postos de gasolina durante parte das férias de verão. Mas eles nem sequer estão abastecendo os carros, já que não há combustível suficiente para todos. Eles estão no pátio organizando as filas e acalmando motoristas irritados. Quanto ao pagamento, os professores são recompensados com chá e café de cortesia. Autoridades locais afirmaram publicamente que a tarefa era voluntária e restrita a professores homens, segundo a teoria de que a falta de combustível afeta os homens mais diretamente. Reclamações em grupos locais apontaram que funcionárias eram escaladas para os mesmos turnos sob ameaça velada de demissão caso recusassem. Uma jovem professora relatou que ela e colegas, algumas com menos de 50 quilos, eram enviadas para lidar com multidões de motoristas frustrados, sem remuneração e, na prática, sem opção. Na região de Pskov, autoridades recrutam voluntários e membros de esquadrões populares para trabalho similar em postos de gasolina, usando avisos de recrutamento que nem mencionam pagamento. O governo regional de Irkutsk sugeriu um sistema de reserva eletrônico para controlar as filas sem necessidade de pessoas no local. O governo optou por medidas mais rigorosas no fim de junho, mobilizando polícia e guarda nacional para manter a ordem. O governo já previa distúrbios regionais por causa do combustível e adotou medidas preventivas, algo quase impensável para um dos maiores exportadores de petróleo e gás do mundo. Perceba o que é isso: um Estado redirecionando funcionários públicos e professores para essa função, retirando-os de suas funções para o apoio logístico na crise de combustível que o próprio Estado ajudou a criar. Porque não tem dinheiro, mão de obra disposta ou margem administrativa para resolver o problema de outra forma. É uma versão em pequena escala e de baixo risco exatamente da improvisação que vimos em Belgrado, em 1993, quando cortaram o aquecimento para economizar e aposentados burlavam prazos de pagamento para sobreviver numa economia que já não funcionava normalmente. É improvável que filas por combustível causem hiperinflação, mas o reflexo subjacente de pressionar instituições públicas e os servidores que as mantêm funcionando é o mesmo. Notavelmente, isso lembra o caso iugoslavo. Em comentários sobre a hiperinflação, o Instituto Cato notou que todos os postos de gasolina de Belgrado estavam fechados, exceto os que atendiam estrangeiros e funcionários de embaixadas.
Se a situação interna dos combustíveis na Rússia continuar a se desenvolver na mesma trajetória, talvez não vejamos mais professores sendo obrigados a trabalhar nos postos por muito tempo, porque não haverá mais trabalho a ser feito. Essa história de só um posto de gasolina funcionando volta para a Rússia. Como relatos anteriores, no início de julho, já indicavam que alguns municípios começaram a adotar uma lista de prioridade de quem pode evitar a fila. Essa forma de pensar e agir encapsula perfeitamente a crescente divisão entre o governo em exercício e a população russa que apoia esse governo, talvez pelos motivos errados. Agora mudando para o trabalho, porque aqui o paralelo com um estado ficando sem gente disposta a lutar na sua guerra fica explícito. Em meados de julho de 2026, a emissora russa independente TV Rain obteve e publicou um documento vazado intitulado Plano para a Seleção de Candidatos para Serviço Contratual em 2026. O plano cobre o distrito de Minsk, na República da Buriácia, no extremo oriente russo. Segundo o documento, o plano faz algo que normalmente não associamos à economia privada. Ele lista todas as empresas que operam no distrito, quantas pessoas cada uma emprega e quantos desses funcionários são homens, entre 20 e 60 anos. Além disso, lista a cota específica de trabalhadores que cada empresa deve enviar para lutar na Ucrânia. O pior é que isso provavelmente não é um caso isolado, pois fontes do vazamento indicam que as mesmas cotas estão sendo aplicadas em outras regiões da federação. Antes de entrarmos nos detalhes dessa medida, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos diários. Aqui no Programa Militar, estamos determinados a trazer para você as últimas notícias e análises detalhadas sobre tudo relacionado à geopolítica. Voltando aos documentos vazados, a mecânica por trás da cota é maximizar ou os lucros do governo ou o número de soldados em campo, em uma espécie de cálculo cruel, que tem sido predominante durante todo o esforço de guerra. O chefe do distrito recebe uma meta da sede regional e a distribui entre os empregadores locais. Cada empresa recebe uma cota específica de trabalhadores que deve fornecer para o serviço militar por contrato. Mas se a administração de uma empresa não quiser enviar seus próprios funcionários, ela tem uma alternativa. Ela pode pagar pelo serviço, contratando uma empresa designada que se especializa no que é chamado eufemisticamente de seleção de candidatos para a guerra. O valor cobrado, segundo relatos, é de 100 mil rublos, ou cerca de $1.300, a partir de meados de julho, por cada pessoa que a empresa não fornecer diretamente. Isso também não se limita ao setor privado. O plano também exige que o Hospital Distrital de Minsk ceda 2 funcionários ao serviço militar, apesar de a região já enfrentar grave falta de profissionais de saúde. As cotas não definem quais setores podem dispensar trabalhadores, pois o governo apenas atribui números e espera que sejam preenchidos. Mas esse sistema não é novo, ele evoluiu e começou já em 2024. Naquela época, autoridades passaram a exigir que empresários enviassem pessoas para a guerra, reforçando a exigência com ameaças de inspeções surpresa às empresas que descumprissem. Em 2025, isso se transformou no esquema explícito de compra que vemos hoje. As empresas podiam pagar para não enviar trabalhadores, mas cada pessoa abaixo da cota custaria à empresa 450 mil rublos, ou cerca de $6 mil. Isso é mais de 4 vezes o valor da taxa institucional vigente na Buriácia, sob o novo plano de 2026. A discrepância indica que o preço para sair desse sistema varia muito entre regiões, sem uma escala nacional única. O que permanece em ambos os casos é a lógica em que a força de trabalho de uma empresa virou, na prática, um recurso tributável pelo Estado, seja em corpos ou em rublos. E há um motivo para a pressão estar se intensificando em vez de diminuir. A cota do Distrito de Minsk para 2026 exige que as empresas enviem 61 pessoas para a linha de frente. Isso representa cerca de 65% acima da meta do distrito do ano anterior. E naquele ano, apenas 13 pessoas realmente assinaram contratos. Em outras palavras, o distrito ficou muito aquém da sua cota anterior, e as autoridades regionais não buscaram reduzir expectativas, mas quase dobrar para o próximo ano. O Estado tenta conter a escassez de efetivo com medidas ainda mais rígidas. Isso nos leva à escalada mais séria, que talvez seja pior do que o povo da antiga Iugoslávia já teve que suportar. A Rádio Europa Livre e Rádio Liberdade publicou um relatório detalhado no início de julho, que relata uma mudança da pressão financeira e administrativa para o recrutamento abertamente forçado, concentrando esse esforço nos arredores da cidade de Penza, aproximadamente 625 quilômetros a sudeste de Moscou. De acordo com a Rádio Europa Livre e Liberdade, homens foram detidos nas ruas e levados a escritórios de recrutamento militar e pressionados ou coagidos fisicamente a assinar contratos para lutar na Ucrânia. O relatório divulgou um vídeo de um transeunte mostrando homens em uma van, enquanto pessoas comentavam que eles eram pressionados a ir.
As autoridades russas depois negaram publicamente qualquer coerção. A reportagem da RFRL traz casos individuais, que só podem ser chamados de buzificação pelos ucranianos. Um termo informal para pegar homens em idade militar na rua e levá-los embora em vans. A prática foi inicialmente associada às próprias dificuldades de mobilização da Ucrânia, mostrando que ambos os lados estão, na verdade, sofrendo com o mesmo problema. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky reconheceu o problema no início de 2026 e orientou o Ministério da Defesa a solucioná-lo. Por outro lado, a buzificação na Rússia parece estar completamente fora dos limites legais. O relatório aponta que o Estado negou os fatos, dizendo que eram falsos e os ignorou. Isso também oculta a real dimensão do problema no país. Como as autoridades russas negam a prática, não há canal oficial registrando quem foi levado, para onde ou sob qual pretexto. É exatamente por isso que as fontes da RFRL são baseadas inteiramente em parentes e advogados anônimos, e não em registros do governo. Os abusos dos centros territoriais de recrutamento da Ucrânia são bem documentados porque não são negados. Eles são debatidos no parlamento e mencionados nominalmente na imprensa ucraniana. Há ainda o suposto aumento de incidentes nos últimos anos. Com o aumento das cotas, o Kremlin parece recorrer a essa medida em vez de anunciar nova mobilização parcial. A última mobilização anunciada foi em 2022. Foi acompanhada por centenas de milhares deixando o país, possivelmente para nunca mais voltar, o que piorou ainda mais a economia da Rússia. Junte esses fatores e o quadro que se forma é o de uma economia de guerra, ficando sem as duas coisas que mais precisa: combustível e mão de obra. Os ataques ucranianos às refinarias causam o mesmo tipo de escassez de recursos que as sanções trouxeram à Iugoslávia em 1992. Na mão de obra, o Estado percorre o mesmo caminho que a Iugoslávia percorreu, quando a guerra prolongada fez sumirem os voluntários. Primeiro vieram os incentivos, depois, cotas administrativas para empresas, tratando trabalhadores como mercadoria tributável. Depois, um sistema de dispensa mediante pagamento cujo preço só aumenta. Depois, sequestro direto nas ruas da cidade. Milosevic também continuou lutando além do ponto que sua economia podia sustentar, porque recuar teria um custo político inaceitável. Isso não garante que a Rússia vá se fragmentar como a Iugoslávia. O colapso da Iugoslávia também foi impulsionado por um regime de sanções internacionais criado especificamente para forçar uma mudança. Sobreposto a muitos sistemas internos que não funcionavam ou eram sabotados pelo partido no poder buscando lucro rápido. Em vez disso, a Rússia ainda recebe uma quantia considerável do seu comércio com a China e a Índia, e ainda tem acesso a mais combustível se precisar. Apesar das sanções do Ocidente, um ex-país iugoslavo curiosamente se recusou a aplicá-las por princípio. A economia russa ainda está tecnicamente em crescimento, mesmo que em ritmo abaixo do esperado. É mais correto afirmar que o sistema russo está sob pressão, não colapsando. Pressão indica que o país pode se recuperar, normalmente com ajuda externa ou reforma interna. É improvável que o governo russo atual adote qualquer uma dessas opções. Se a China resgatar a Rússia, isso seria uma rendição pública à liderança chinesa do bloco, em vez de um suposto igual. Com a segunda opção, todo o regime de Putin depende de manter as mesmas pessoas no comando e não trocá-las. A guerra dele com a Ucrânia pode ainda não ter acabado, mas o presidente russo Vladimir Putin já sofreu sua maior derrota. Ela não chegou às linhas de frente do Donbass, nem se limita aos campos de batalha de Kherson. Em vez disso, ocorre em cerca de uma dúzia de nações independentes na Europa Oriental e Ásia Central e Ocidental, incluindo Moldávia, Cazaquistão e Arménia. Essas nações são exemplos do que a Rússia chama de exterior próximo. E para entender esse termo, primeiro precisamos voltar a 1991 e à dissolução da União Soviética. Foi um dos eventos mais impactantes da história moderna, mas o colapso da União não foi tão simples quanto muita gente imagina. Sim, as ex-repúblicas soviéticas alcançaram certa independência política, mas como muitas dessas nações eram bastante pequenas e não necessariamente possuíam grandes reservas de recursos, infraestrutura doméstica forte ou vastas redes de relações internacionais, a maioria seguiu dependendo fortemente da Rússia nos anos seguintes. Houve algumas exceções a essa tendência. Os Estados Bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia, fortaleceram rapidamente os laços com a Europa devido à proximidade geográfica com a Escandinávia e a Polónia. Isso facilitou para eles a integração em instituições ocidentais, estabelecer rotas comerciais por toda a União Europeia e até mesmo ingressar na Europeia em 2004. Eles romperam laços com as redes elétricas soviéticas e pararam as importações de gás russo.
e unir suas redes elétricas à Europa continental e aderir à OTAN. Para a maioria das outras 11 nações do exterior próximo, a Rússia seguiu como principal parceira comercial e fornecedora de energia e segurança. Lugares como o Tajiquistão e o Uzbequistão, por exemplo, há décadas dependem da Rússia para, basicamente, sustentar suas economias. Muitos desses países só podem usar as redes de transporte e logística pós-soviéticas controladas pela Rússia para exportar ou importar. E para sustentar suas famílias, muitos jovens uzbeques e tajiques em idade ativa e outras pessoas de países do exterior próximo optaram por cruzar a fronteira e buscar emprego na Rússia. Trabalham longas horas em empregos mal pagos, enviando boa parte do salário para ajudar a família. Então, mesmo sendo tecnicamente independentes, muitos desses países ainda atuavam como se integrassem à União Soviética. E era assim que a Rússia gostava. O Kremlin adorava a ideia de ter quase uma dúzia de países que dependiam de Moscou para sobreviver. E antes de Putin assumir o poder, a Rússia explorou e expandiu sua influência sobre essas nações por diversos meios. Ela vinculou países a acordos comerciais de longo prazo e a alianças militares rígidas. Interferiu em suas políticas, apoiou regiões separatistas. Teve praticamente carta branca para agir como quisesse, certo de que muitos desses países não tinham opção além de se submeter. Quando Putin assumiu a presidência, manteve essa tendência. Na verdade, ele foi além, fazendo de tudo para impor líderes fantoches em países como Belarus, aumentando sua dependência da Rússia e dificultando a saída de sua influência. Ele queria manter o exterior próximo, assim por décadas. Para que, mesmo sem a União Soviética, seus ecos ainda fossem sentidos na política e no comércio. E se alguma nação desse qualquer sinal de que estava se afastando, Putin os puniria. Vimos isso na Geórgia em 2008, por exemplo. Em abril daquele ano, a OTAN afirmou que a Geórgia vai ingressar na aliança no futuro. Moscou viu esse anúncio como ameaça à sua hegemonia regional. Percebeu que a Geórgia, sob a liderança do presidente pró-ocidente da época, Mikhail Saakashvili, estava se afastando lenta, mas seguramente, de sua órbita. Então, orquestrou uma invasão, acusando o país de cometer genocídio e tomando o controle de regiões separatistas. Vimos isso novamente em 2014, desta vez na Ucrânia. A Rússia notou que Kiev se aproximava da Europa. Protestos em larga escala haviam irrompido por todo o país, com o público ucraniano pressionando o governo para fortalecer seus laços económicos e políticos com o mundo ocidental. Putin não podia deixar isso acontecer. Ele odiava a ideia da União Europeia, ou a OTAN, aproximando-se ainda mais às portas da Rússia. E ele tinha muito medo de perder a capacidade de projetar poder pelo Mar Negro. Então, mais uma vez, ele orquestrou uma invasão, enviando um pequeno exército disfarçado para controlar a península da Crimeia. Infelizmente, as potências ocidentais permitiram em grande medida que tudo isso acontecesse, com os líderes dos Estados Unidos e Europa aceitando a ideia do exterior próximo e a hegemonia regional da Rússia. Como observa o escritor, analista e jornalista investigativo Casey Michel no Wall Street Journal, inclui figuras como Bill Clinton, que pressionou Cazaquistão e Ucrânia a entregarem armas nucleares à Rússia, e Barack Obama, que ignorou a invasão russa à Geórgia e deu uma resposta branda à invasão inicial da Ucrânia pela Rússia em 2014. Vez após vez, a Rússia recebeu permissão para governar, interferir e até invadir as ex-repúblicas soviéticas. Por ser um ator tão importante no cenário global, com grande influência na economia e no cenário geopolítico, outros países nunca ousaram desafiá-la. E isso, em parte, certamente foi o que alimentou a decisão de Putin de invadir a Ucrânia em 2022. Ele não estava apenas preocupado com a aproximação da Ucrânia ao Ocidente. Foi porque acreditava que podia escolher e tomar o que quisesse dos países do exterior próximo. Ele podia enviar seu exército e dominar territórios estrangeiros à vontade, ampliando sua esfera de poder, mas também consolidando seu legado como um dos maiores líderes russos. O Pedro, o Grande, dos tempos modernos que ele sempre quis ser. Ninguém tinha o impedido antes. Então, por que desta vez seria diferente? Seria como na Geórgia e na Crimeia. O exército russo atravessaria fronteiras e pegaria o que quisesse. E a operação militar especial de Putin seria mais um sucesso. Era isso que ele pensava, mas estava totalmente errado. Nada na operação saiu como planejado. A Rússia não conseguiu atingir seus objetivos. Ela sofreu perdas catastróficas. Suas forças continuaram a penar e a empacar em setores-chave. E o pior de tudo, o resto do mundo, incluindo o chamado exterior próximo, viu em primeira mão o quão fraca Moscou realmente é. De várias formas, a Ucrânia foi exemplo para outras ex-repúblicas soviéticas. Mostrou a eles que não precisam se curvar e se submeter à pressão russa.
que podem enfrentar esse país que tentou coagi-los à submissão por anos. E que podem seguir seu próprio caminho como países realmente independentes. Tudo o que eles precisam fazer é dar o primeiro passo. E embora alguns ainda estejam um pouco relutantes em dar esse passo, várias das antigas nações soviéticas finalmente começaram a virar as costas para a Rússia, reduzindo a esfera de influência do país nesse processo e deixando Putin com muito menos poder do que ele tinha há apenas alguns anos. Como Michel observa, anos após o início da guerra fracassada do Sr. Putin na Ucrânia, os sonhos da Rússia de se tornar uma grande potência são uma fantasia. A Rússia não é mais sequer uma potência regional de primeira linha onde antes dominava. A Arménia é um dos melhores exemplos disso, pois, há muito tempo, é uma das nações mais dependentes de Moscou. Ela era membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a OTSC, por exemplo, uma aliança militar intergovernamental que também inclui Rússia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão. Ela abrigou guardas de fronteira russos e permitiu uma base militar russa na segunda maior cidade da Arménia. Também investiu fortemente em energia russa e outros recursos, sendo, na prática, um Estado vassalo de Moscou. Nos últimos anos, porém, a relação entre os dois países se inverteu completamente. Ao perceber que a Rússia deixou de ser o aliado confiável e garantidor de segurança que dizia ser, Erevan tomou grandes decisões. Por exemplo, em 2024, congelou sua participação na OTSC e tomou medidas para se retirar da aliança. Também estabeleceu novas relações de segurança com países como França, Índia e os Estados Unidos, removeu guardas de fronteira russos de vários locais. Iniciou discussões sobre possível adesão à União Europeia. A União Europeia recebeu a Arménia com um generoso pacote de apoio de 52 milhões de euros. E Putin está em pânico. Em maio de 2026, ele ameaçou abertamente a Arménia com um cenário semelhante ao da Ucrânia, caso aprofundasse os laços com a Europa. No passado, essas palavras já bastariam para causar medo e pânico no governo e no público arménios. Agora, no entanto, as declarações de Putin perderam força e a Arménia não é a única que ousa desafiar o líder russo. Antes de analisarmos outras nações que estão se afastando da Rússia, fazemos o programa militar para mostrar como o poder realmente se move. Se você é novo, inscreva-se para não perder as novidades. A Moldávia é outro ex-Estado soviético que não está apenas se afastando do controle do Kremlin, mas está correndo para longe de Moscou o mais rápido que pode. Mais uma vez, este é um país que historicamente dependeu da Rússia para sobreviver. Por décadas, quase todas as necessidades energéticas da Moldávia eram atendidas por Moscou. A Rússia era o principal parceiro de exportação do país e ainda mantém presença militar na região separatista da Transnistria, uma faixa estreita de terra na borda leste da Moldávia. A Rússia usa a Transnistria para manter influência política e económica na Moldávia. Mas as coisas estão começando a mudar. Apesar das tentativas russas de interferir na eleição, o povo moldavo votou na presidente pró-europeia Maia Sandu em 2020, com seu Partido de Ação e Solidariedade, PAS, conquistando a maioria no ano seguinte. Nos anos seguintes, especialmente após a invasão da Ucrânia, a Moldávia avançou muito para se distanciar da Rússia. Ela reforçou os laços com a União Europeia e a OTAN. Reduziu sua dependência dos recursos russos, assim como a Arménia também buscou aderir à União Europeia. Mesmo na região de língua russa da Transnistria, as pessoas estão cada vez mais cansadas e frustradas, com muitos ansiosos para se reintegrar ao país. E o governo da Moldávia tem analisado planos para reintegrar a região após décadas de separação. Mais a leste, o Cazaquistão também adotou uma postura cada vez mais rígida em relação às ações de Moscou na Ucrânia. Por exemplo, recusou-se a aceitar a anexação de territórios ucranianos pela Rússia e começou, aos poucos, a buscar criar e fortalecer laços com outros países. Vimos o Cazaquistão ampliar o comércio com a China, a União Europeia e os Estados do Golfo, por exemplo, e buscar novos acordos de defesa com a Turquia e parceiros ocidentais. Para diminuir a dependência da Rússia, está focado em desenvolver e explorar a Rota Internacional de Transporte Transcaspiana, também chamada de Corredor do Meio, rota comercial crescente entre China e Europa via Ásia Central, sem passar pela Rússia. Em maio de 2026, o Cazaquistão anunciou que sua história oficial não deve mais estar ligada à Rússia ou à União Soviética, mas sim focar em seu status como sucessor moderno do Império da Estepe da Horda de Ouro medieval. Pode não parecer importante, mas é uma mensagem política forte de Astana, expressão clara do desejo do país de ser reconhecido como nação independente, totalmente separada de seu passado colonial soviético. O vizinho sudeste do Cazaquistão, Quirguistão, seguiu seu exemplo.
Quando historiadores russos disseram que o Quirguistão não deveria ser classificado como ex-colónia da Rússia, por exemplo, exigiram que os colegas kirguises reescrevessem seus livros didáticos para ajustar a terminologia. Bishkek manteve sua posição. Historiadores e autoridades recusaram o pedido do Kremlin, e especialmente os jovens kirguises enxergam a Rússia de forma cada vez mais negativa. Como observado pela estudiosa Erika Mará, que recentemente escreveu, a visão da Rússia no Quirguistão mudou muito após a invasão em grande escala da Ucrânia. Estudiosos mais jovens veem a sovietização como uma experiência inerentemente colonial, no mesmo nível da colonização da África e da Ásia pela Europa. Embora o Quirguistão, por enquanto, tenha pouca escolha a não ser continuar dependendo bastante da Rússia para remessas, energia e segurança, o país também está começando a buscar oportunidades em outros lugares. Em novembro de 2025, ocorreu a primeira reunião estratégica entre os ministros das relações exteriores da China e do Quirguistão. Pode indicar o começo de uma relação que tende a ganhar mais importância no futuro. O mesmo ocorre em outras regiões da Ásia Central. As condições geográficas dos países desta parte do mundo dificultam que eles se desvinculem totalmente da órbita da Rússia, mas vários fazem o possível para depender menos de Moscou e buscar novas opções. O Uzbequistão, por exemplo, ampliou o comércio com a China e busca laços mais próximos com Turquia, União Europeia e Estados do Golfo. O Turcomenistão, por sua vez, manteve uma postura neutra em relação à guerra e começou a exportar mais recursos para a China. Até no Tajiquistão, onde o controle russo é forte, já há sinais de que a influência económica chinesa ganha importância. A tendência só vai continuar enquanto a guerra prosseguir, como observou o académico americano Walter Russell Mead no Wall Street Journal. Quanto mais a guerra se prolonga, mais o poder russo nas ex-repúblicas soviéticas diminui. A situação no Cáucaso e na Ásia Central está se voltando contra a Rússia. Estados Unidos, China e Turquia fortalecem laços econômicos e militares, ameaçando a ambição russa de controlar territórios conquistados inicialmente pelos tsares. Como Mead aponta, essa tendência ocorre em todas as nações do exterior próximo. No Cáucaso, por exemplo, pesquisas de opinião mostram que a grande maioria, 71% dos georgianos, quer que seu país entre na União Europeia, enquanto as relações entre Azerbaijão e Rússia chegaram a níveis historicamente baixos. Até na Bielorrússia já há sinais de enfraquecimento da influência russa. Essa afirmação pareceria absurda 1 ou 2 anos atrás, já que a Bielorrússia sempre foi considerada o principal fantoche do regime de Putin. Mas isso é um testemunho de como a situação ficou ruim para Moscou. Em junho de 2026, por exemplo, o presidente bielorrusso e aliado de Putin, Alexander Lukashenko, efetivamente cedeu a um ultimato emitido por seu homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky. Zelensky havia ameaçado Belarus com ação militar, a menos que desativasse as estações de retransmissão de sinal que a Rússia estava usando para ajudar a guiar drones de ataque Shahed em direção a alvos na Ucrânia. Mesmo que Lukashenko há muito seja visto como o capacho pessoal de Putin, ele ainda não quer arrastar seu país para a guerra mais do que o necessário. Então, ele fez o que Zelensky exigiu, e com isso, tornou a guerra mais difícil para a Rússia. Lukashenko também foi visto fazendo várias viagens à China nos últimos tempos, e as possíveis implicações dessas visitas não passaram despercebidas. Comentando sobre a presença do presidente bielorrusso em Pequim, o Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, CCD, escreveu: a recente visita de Lukashenko à China, que ele usa como contrapeso à Rússia, reforça a tendência de declínio da influência da política externa russa. Após a Europa Oriental, o sul do Cáucaso e a Ásia Central, a Rússia está perdendo influência até sobre seu principal satélite. A ideia dessas nações do chamado exterior próximo se distanciarem da Rússia era impensável antes de 2022. Antes de invadir a Ucrânia, a Rússia certamente não era um aliado, parceiro ou protetor ideal, mas países como o Uzbequistão e a Arménia, pelo menos sentiam que podiam contar com Moscou para ajudar suas economias e apoiá-los quando surgissem situações difíceis. Agora, essas nações enxergam a Rússia de outro jeito. E, de várias formas, tudo é culpa do Putin. Ele invadiu a Ucrânia para mostrar ao mundo a força da Rússia. Na realidade, fez o oposto. O fracasso embaraçoso do Kremlin em capturar o Donbass e a incapacidade de alcançar qualquer um de seus objetivos declarados na Ucrânia, na verdade revelaram o quão fraco ele é. E a situação para Putin está se tornando mais humilhante a cada dia. Em toda a linha de frente, as forças russas estão estagnadas. A Ucrânia reage ainda mais duramente do que antes, ganhando terreno em áreas-chave e lançando ataques devastadores de longo alcance com drones e mísseis no coração do território russo, chegando até a capital do país. As forças de Kiev avançam para libertar a Crimeia, algo que parecia impossível há alguns anos. E, como Michel observa,
A ideia de Putin de conquistar o restante do Donbass parece cada vez mais distante da realidade, mostrando como as reivindicações russas de hegemonia regional estão vazias. O mundo inteiro pode ver isso, inclusive as ex-repúblicas soviéticas, e elas não gostam do que veem, porque a Rússia revelou sua verdadeira face. Não é aliado, guardião nem superpotência militar que o mundo deva temer. É um valentão desesperado que tentou pressionar demais uma de suas vítimas, e agora todos se voltaram contra ele. Considerando que a população da Rússia diminui, sua economia está em ruínas e muitas de suas indústrias nacionais colapsam devido ao monopólio prejudicial do setor de defesa, as evidências mostram isso de forma clara e conclusiva. Os dias da Federação Russa, como conhecemos, e especialmente o regime de Putin, estão mesmo com os dias contados. Você é um soldado russo na linha de frente e recebe a ordem do seu comandante. É hora de ir. Você vai às zonas de morte para fugir dos drones e tentar infiltrar uma posição ucraniana, onde você terá que esperar e rezar para que o reforço chegue antes que você seja pego ou morto. Você sabe que é quase impossível voltar vivo. Mas ao entrar na zona de morte, você vê o quão letal a Ucrânia pode ser. Você mal tem tempo de se situar antes que um drone desça. Assim, de repente, você já era. Você durou menos que um episódio de Os Simpsons. E você não é o único. Essa é a realidade do exército russo hoje. Assine um contrato. Treine por 10 dias. E depois morra em 20 minutos. Bem-vindo à invasão da Ucrânia por Putin. Seu líder já passou para tentar recrutar a próxima bucha de canhão. Os blogueiros militares pró-guerra da Rússia denunciaram tudo isso, protestando contra o desperdício de vidas humanas causado pela invasão de Putin. Segundo o relatório de 29 de junho do Kiev Post, blogueiros de guerra russos afirmam que soldados enviados à linha de frente na Ucrânia sobrevivem apenas o tempo de uma sitcom. E tudo isso é culpa de Putin. A expectativa de vida média de um soldado de assalto russo na linha de frente é de 20 a 35 minutos, afirma uma publicação que tem sido amplamente compartilhada dentro da Rússia. Só isso já mostra o quão desesperadora ficou a situação para a campanha terrestre de Putin. Mas fica muito pior. Não é só a velocidade com que os soldados da Rússia estão morrendo que se tornou um problema. Eles estão morrendo sem levar ucranianos suficientes com eles. Putin provavelmente verá dessa forma. O New York Post relata que a Rússia agora está sofrendo 8 baixas para cada uma que causa a Ucrânia. A matemática não fecha aqui. Claro, a Rússia tem uma vantagem em número de soldados sobre a Ucrânia. No entanto, a população da Rússia é cerca de 4 vezes maior que a da Ucrânia. Uma diferença enorme, claro. Mas ter 4 vezes mais soldados em potencial não significa muito quando você está perdendo 8 vezes mais do que seu inimigo. Algo terá que ceder. E tudo indica que será a capacidade da Rússia de lançar os ataques necessários para Putin conquistar território na Ucrânia. Soldados já percebem e estão tão irritados quanto blogueiros militares russos. Frustrações internas estão sendo desencadeadas, com o exemplo mais notável vindo do blogueiro e ex-soldado russo Alexander Lunin. No início de junho, ele exigiu uma reunião com Putin para explicar como os comandantes que ele designou para a linha de frente mandam suas tropas para missões suicidas e as torturam se elas se recusam. Lunin declarou que o exército apontará armas ao Kremlin se o problema não for resolvido. Putin teve a reação mais típica dele. Putin ordenou a prisão de Lunin após seu alerta nas redes sociais, esperando encerrar os problemas. Não vai ser. Prender um homem que está tentando denunciar os inúmeros abusos no exército russo não vai ser suficiente para prolongar os 20 minutos de vida dos pobres coitados apavorados que estão sendo enviados para as zonas de morte. É a postura ridícula de Putin nessa guerra, onde a bucha de canhão deveria superar um exército de drones. Essa é parte da razão de tudo isso estar acontecendo em primeiro lugar. Os drones ucranianos são um dos principais motivos para os soldados russos durarem menos tempo nas zonas de morte do que uma pizza demora para ser entregue. Mas é mais do que isso. Putin condenou esses soldados ao fracasso desde o início. Vamos falar sobre treinamento. Em seus desabafos, os blogueiros militares da Rússia apontaram que as tropas de assalto que estão sendo mortas tão rapidamente poderiam ter tido uma chance melhor se tivessem passado por algo que sequer se parecesse com um treinamento adequado para a zona de guerra, na qual a Rússia estava prestes a jogá-los. O intervalo entre o treinamento e o envio é de 10 dias a 3 semanas, segundo a mesma postagem que revelou quão pouco tempo as forças russas ficam na linha de frente antes de morrer. Essa não é uma afirmação vazia. Soldados russos afirmam que receberam exatamente esse tempo de treinamento antes de irem para a luta. Ivan é um desses soldados. Em fevereiro, ele disse à mídia United 24, após os exames médicos, perguntaram se eu estava pronto para ir à base militar depois de amanhã. Fomos treinados por 5 dias e aguardamos mais 5 pela rotação de tropas. Fomos para as posições de combate.
Observamos na Rússia uma degradação contínua na duração e qualidade do treinamento, a ponto de os recrutas mal saberem para que lado apontar seus fuzis antes de serem enviados para a linha de frente. Exércitos modernos treinam recrutas por semanas ou meses e seguem com treinamentos contínuos após o envio. A própria Rússia costumava se sair muito melhor, pelo menos quando se tratava do tempo gasto preparando os soldados. Antes de 2013, novos soldados treinavam por 5 a 6 meses. Em 2013, esse prazo caiu para 3 meses e foi reduzido novamente após a invasão da Ucrânia por Putin. Embora os soldados ainda devam receber 192 horas de treinamento, segundo o sistema russo. Eles não estão recebendo nem perto disso, e a Rússia está pagando o preço com o próprio sangue no campo de batalha. Putin provavelmente considera isso uma boa troca. 10 dias de treino para apenas 20 minutos de combate é uma abordagem absurda para a guerra. Isso só seria possível se a Rússia tivesse um fluxo contínuo de recrutas para enviar para a linha de frente, para substituir aqueles que está perdendo. Spoiler do que vem depois: a Rússia não tem fluxo contínuo. O que a Rússia tem é um número crescente de ataques, e essa é mais uma das razões pelas quais seus soldados da linha de frente morrem em cerca de 20 minutos. Putin acredita que a Rússia pode vencer a guerra só com ataques desorganizados contínuos, e por isso ordena mais ataques do que em qualquer outro momento de 2026. De acordo com o Odessa Journal, a Rússia aumentou seus ataques em 37,5% em maio, embora tenha conseguido conquistar apenas 14 km² da Ucrânia com todo esse esforço. É provável que o número de ataques realizados em junho tenha aumentado em comparação com maio, e que o volume de ataques continuará a aumentar durante o verão, devido ao clima estar tão favorável quanto possível para os planos de Putin. O que mais ataques significam para a Rússia agora? Mais chances para os defensores da Ucrânia atacarem. Quando os soldados recuam atrás da linha de frente, o risco de morte diminui, mas ao serem mandados para marchas da morte na linha de frente, tudo acaba. A Ucrânia está sempre observando. Drones estão por toda parte, quando os soldados russos são enviados para lutar. Isso só mostra que a Ucrânia tem mais alvos para escolher. Falando em drones, isso nos remete ao primeiro motivo citado para a expectativa de vida baixíssima dos soldados russos na linha de frente. Drones ucranianos estão mais letais do que nunca. Blogueiros militares russos culpam a transformação da guerra pelos drones pela baixa expectativa de vida dos soldados na linha de frente. Putin ainda está usando táticas de 2022, numa guerra de 2026. E a Rússia encara a mesma desvantagem de sempre, que é o fato de ser o lado que precisa ir para a ofensiva. Os ataques, embora prejudiciais à Rússia, são inevitáveis. A Ucrânia prefere ficar na defensiva e deixar os soldados russos se lançarem contra as defesas. Mas isso sempre foi assim. Em 2026, a principal diferença é que não são só os drones nas linhas de frente e alguns quilômetros além delas que estão causando estragos. Como aponta o blog militar Casa Entre os Loureiros, muitos soldados russos estão sendo feridos ou mortos na retaguarda em 2026. Muito já se falou sobre a campanha de ataques intermediários da Ucrânia e seu impacto na guerra este ano. Agora que a Ucrânia tem acesso a uma oferta abundante de drones capazes de atingir alvos a 200 km ou mais além da linha de frente, ela está aproveitando muito. A logística russa está sendo destruída. É essencial para a estratégia ucraniana isolar a Crimeia e cortar o apoio às tropas da linha de frente. Centros de comando, pontos de lançamento de drones e depósitos de munição seguem sendo alvos, reduzindo o apoio aos soldados da linha de frente. Mas o que muitas vezes passa despercebido é que as concentrações de tropas atrás da linha de frente também estão sendo atingidas. É disso que a Casa Entre os Loureiros reclama. A Rússia já não consegue mais nem preparar ofensivas sem pagar por isso, muito menos lançá-las. Quando a Ucrânia identifica possível concentração de tropas, ela aciona os drones de ataque intermediário. Mesmo que esses drones fracassem e só as defesas aéreas no ponto de concentração possam detê-los, passa a mensagem de que a Ucrânia sabe exatamente onde estão os soldados que estão chegando. Sobreviventes do ataque na retaguarda serão rastreados e mortos na linha de frente. Falando da linha de frente, também não podemos ignorar o fato de que a Ucrânia expandiu massivamente a estratégia de zona de morte que desenvolveu em 2025. Em certas áreas da linha de frente, zonas de morte chegam a 50 km, infestados por drones. Em seguida, entram em ação os drones de ataque intermediário. O conceito de zona de morte visa gerar altas taxas de baixas e curta expectativa de vida, como vemos atualmente. Elas não são ideias novas. Há séculos, exércitos atraem inimigos para áreas onde podem ser abatidos com armas. No passado recente, eram a artilharia e os foguetes que faziam esse trabalho. Agora são os drones, milhares deles. Alguns vigiam constantemente. Outros aguardam para atacar ao ver um soldado.
Inclua esses drones junto a defesas como arame farpado, que retarda os soldados, e valas antitanque e dentes de dragão para barrar veículos. E você tem os ingredientes para massacres. Não é de se admirar que os soldados da Rússia sobrevivam cerca de 20 minutos. Então, Putin vai fazer alguma coisa a respeito de tudo isso, certo? Pessoas do próprio país dele estão caindo como moscas na Ucrânia. Então ele deve ter alguma ideia. Se pensa assim, não conhece o Putin. Mas uma observação rápida antes de continuarmos. Este é o programa militar. Fazemos esse tipo de análise semanalmente. Inscreva-se no canal se gostar dos nossos vídeos. Para resolver o dilema dos 20 minutos na Rússia, Putin precisaria se preocupar com seus soldados. Ele se importa? Claro que não. O motivo pelo qual a Rússia está sofrendo tantas baixas tão rapidamente e em tal escala é que Putin não se importa nem um pouco com os soldados que ele manda para a linha de frente. Para um homem insensível, obcecado por seu legado, eles são só ferramentas. Não somos os únicos a dizer isso. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Syabir, já respondia assim há um ano à afirmação de Putin de que onde um soldado russo pisa é terra russa. Putin não se importa com os soldados russos, nem com seus pés mutilados por drones ucranianos. Ele é um assassino em massa do seu povo. Ele sacrificou 1 milhão de soldados russos em um banho de sangue na Ucrânia, sem atingir nenhum objetivo estratégico. 1 milhão de soldados. 2 milhões de pés. Zabih ficou furioso. São cerca de 1 milhão e 400 mil soldados e 2 milhões e 800 mil pés um ano depois. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também demonstrou exasperação com Putin e sua indiferença pelos soldados, afirmando em junho de 2025: talvez ele não se importe. Acho que ele está indiferente. Ele perde muitos soldados, assim como a Ucrânia. Para Putin, soldados morrerem em 20 minutos não faz diferença. Pelo menos esses soldados absorveram uma bala, um drone ou algum outro tipo de munição ucraniana. Além disso, há muitos mais de onde vieram para permitir que a Rússia continue jogando carne no moedor, até o moedor quebrar. Talvez lembre do spoiler anterior. Não existe um fluxo contínuo. Putin precisa começar a se preocupar com o fato de seus soldados terem uma expectativa de vida tão baixa, porque esse fato, junto com a escala enorme do número de baixas russas, está voltando para assombrá-lo. Blogueiros militares russos afirmam que a situação da mão de obra atual é insustentável. Principalmente porque a Rússia quase não conquista território em troca desses homens, que duram 20 minutos. A situação é tal que, no outono, ou haverá paz ou mobilização, afirma as anotações de um veterano canal do Telegram. O blogueiro sugeriu que homens em idade de conscrição preparem uma mochila de emergência para evitar o radar do Kremlin. De fato, o recrutamento de voluntários russos está vacilando a tal ponto que Putin não pode mais se dar ao luxo de simplesmente ignorar o fato de que seus soldados duram apenas alguns minutos na linha de frente. Apesar de oferecer enormes bônus de assinatura de $80 mil, juntamente com até $140 mil em alívio de dívidas, a Rússia está muito atrás de seus números de 2025, quando se trata de recrutamento. Segundo a CNN, o recrutamento russo caiu 20% no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o ano anterior. A United 24 Media tem um dado ainda mais preocupante para Putin. Ela diz que o recrutamento de soldados contratados caiu muito e que a Rússia enviou 1.708 deles à linha de frente em abril, seguido por 1.378 em maio. Putin tem um problema. Dizemos isso com frequência neste canal, geralmente por algo que a Ucrânia fez para expor o líder da Rússia, mas não desta vez. O novo problema de Putin surge longe da Ucrânia, mas pode ser tão impactante para a Rússia e seu legado quanto o conflito ucraniano. Algo importante ocorre na Chechênia e o líder russo não pode impedir o que virá. A próxima guerra de Putin está prestes a começar, mas não será contra uma nação da OTAN, nem uma escalada do que a Rússia faz na Ucrânia. O novo inimigo surge dentro da própria Rússia, e isso pode acabar com Putin. E tudo gira em torno de um homem: Ramzan Kadyrov. Desde 2007, Kadyrov atua como presidente, ou mais precisamente, como o ditador implacável da República Russa da Chechênia. Sob seu comando, a Chechênia continuou sob influência russa, apesar de ter lutado várias vezes pela independência. Kadyrov não é uma influência pacificadora. Ele é um homem brutal que implementou a Sharia e reprimiu qualquer tentativa daqueles dentro da Chechênia que querem independência de se separarem da Rússia. Por isso, Putin valoriza Kadyrov. Ele é um capanga que faz o trabalho sujo para garantir que a Rússia mantenha sua influência, não só na Chechênia, mas em toda a região do Cáucaso. Mas Kadyrov está morrendo. Pelo menos esse é o boato que começou a circular no início de 2026. Em janeiro, o Moscow Times informou que mídias russas e ucranianas especulavam que Kadyrov sofria de insuficiência renal, possivelmente terminal. Claro, eram só boatos na época, mas estão começando a aparecer fatos que Putin terá que enfrentar em breve.
Nos últimos meses, Kadyrov tem agido para tentar garantir o lugar de um possível sucessor, ou ao menos assegurar a segurança da família em um país onde a guerra entre clãs é sempre possível. Os filhos de Kadyrov, que são jovens e têm pouca experiência no governo, estão sendo colocados em cargos-chave no governo. Nepotismo, talvez, mas também um movimento estranho feito por um ditador relativamente jovem. Mais estranhos ainda são os casamentos de filhos de Kadyrov com autoridades da Chechênia. Se você conhece um pouco de história, sabe que o casamento entre filhos de líderes mundiais era frequentemente usado como uma forma de construir alianças e se proteger de ataques. A sociedade de clãs da Chechênia costuma funcionar de forma parecida. Os casamentos dos filhos de Kadyrov e suas promoções para cargos-chave no governo são indícios de que Kadyrov tenta desesperadamente preparar sua família para um futuro sem ele. O homem está tomando atitudes que sugerem que ele vai morrer em breve, e é esse fato que está criando um problema enorme para Putin. O que estamos vendo aqui é uma crise de sucessão iminente que parece prestes a tomar conta da Chechênia. Para Putin, que há tempos depende da estabilidade de Kadyrov, pelo menos no que diz respeito à sua capacidade de subjugar os clãs da Chechênia. Essa crise de sucessão é fatal para a posição da Rússia no Cáucaso. Como destaca a Foreign Policy em artigo de 4 de junho, a Chechênia tem histórico de causar caos, além do que seu pequeno tamanho sugere. Grande parte desse caos resultou do desejo de muitos no país por independência da Rússia. Se Kadyrov realmente estiver perto da morte com apenas 49 anos, isso indica que a Chechênia está prestes a mergulhar no caos. Quando o homem forte some, ninguém controla os clãs que ainda querem lutar contra a Rússia. Neste momento, Putin deve estar se fazendo uma grande pergunta. Quem vem depois de Ramzan Kadyrov? O atual líder da Chechênia parece estar tentando preparar seu filho de 18 anos, Adam, para o cargo. Para a Rússia, isso seria uma solução ideal em alguns aspectos. Isso permitiria que Putin nomeasse um conselheiro, quase um regente, ao novo governante, assim garantindo a prevalência da influência russa na Chechênia. Mas mesmo esse cenário ideal está repleto de problemas. Adam Kadyrov é jovem demais. Por isso o tema de um regente surgiria primeiro. A juventude torna o filho de Kadyrov um alvo maior que o próprio Kadyrov. Adam poderia ser visto como fraco, uma criança num cargo de adulto, que poderia ser alvo de outros clãs, especialmente os liderados por rivais de Kadyrov, que foram forçados ao exílio. Kadyrov ainda pode tentar emplacar um de seus outros filhos como novo líder antes de morrer. Akhmat, pouco mais de um ano mais velho que Adam, é o intelectual da família, diz o espectador. Mas ele também não tem carisma, e seu pai não parece considerá-lo um sucessor digno. Zelin Zelinkan herdou a sede de sangue do pai, mas é tão selvagem que foi praticamente exilado nos Emirados Árabes Unidos. Então ele parece estar fora. Sobra Adam. Um sucessor fraco para um líder de saúde debilitada, colocado como o homem em quem Putin deve confiar para manter sua influência na Chechênia. A morte do velho Kadyrov trará um período de caos na Chechênia. Mesmo que um filho assuma, Putin dificilmente terá o mesmo controle rígido que manteve a Rússia dominando uma das repúblicas mais rebeldes por quase 2 décadas. Um confronto vem aí. Para entender o motivo, é preciso analisar a história recente da Chechênia com a Rússia. Vamos voltar aos anos 1990 e ao início dos anos 2000. Lembra daquele desejo de independência que ainda persiste em muitos clãs da Chechênia? Esse desejo estava no auge no final do século XX, quando a Chechênia travou 2 guerras com a Rússia, deixando marcas profundas no país. Para Putin, essas guerras foram oportunidades. Na segunda, Putin controlou brutalmente a Chechênia ao conquistar o apoio de Akhmat, pai de Ramzan. Ao final das 2 guerras, o sangue de 160 mil pessoas havia sido derramado, sendo até 40 mil deles combatentes e civis chechenos, com o restante sendo representantes de vários grupos étnicos, como afirma a Fundação Jamestown. A maioria era russa, mas isso não importava para Putin. O importante para ele era manter a Chechênia sob controle, e tem permanecido assim por cerca de 2 décadas. Tudo isso significa que Putin chegou ao poder às custas da repressão aos chechenos. Isso é importante não só na sociedade chechena, marcada por 2 décadas de brutalidade e pela influência constante da Rússia, estimulada pelo líder moribundo do país. Também era vital para Putin. Ele poderia usar seus feitos, alguns poderiam dizer crimes de guerra, na Chechênia, para construir sua imagem de homem forte. Putin resolveu o problema da Chechênia. Ele poderia resolver qualquer outro problema que a Rússia enfrentasse. Só que Putin não previu que um governante que deveria ter vivido mais do que ele, acabaria em seu leito de morte cedo demais. E se Kadyrov morrer, o potencial para protestos em massa, uma nova rebelião e a mobilização
cooperação política entre os inimigos de Putin, tudo isso passa a ser possível. Seria preciso outra guerra para controlar tudo isso. Aqui, a guerra na Ucrânia vira um fator importante. A Chechênia teve papel relevante nessa guerra. Por um lado, os leais a Kadyrov lutaram ao lado da Rússia durante todo o conflito, mas muitos chechenos, em vez disso, lutaram pela Ucrânia. Relatórios do GIS mostram que quem luta pela Ucrânia costuma apoiar sua soberania. No entanto, eles também querem aprender, ver como a Rússia luta e entender o que a Ucrânia faz para se defender. A Ucrânia incentivou habilmente o desejo de alguns chechenos de aprender, preparando-os para lutar por independência. Em 2022, a Ucrânia reconheceu oficialmente a independência da Chechênia da Rússia, em um gesto que foi tanto uma provocação a Putin, quanto um sinal para qualquer pessoa na Chechênia que desejasse lutar, de que a Ucrânia apoiaria sua causa. Até agora, não havia surgido a chance dessa batalha pela independência. Por décadas, Putin contou com uma pessoa e seu regime brutal para reprimir o desejo de independência local. Chechênia. Agora, essa pessoa parece à beira da morte. Um vácuo de poder está se formando. Os que Kadyrov gostaria que o substituíssem são vulneráveis demais para garantir transição tranquila para Putin. Uma luta está por vir, e para a qual a Rússia não está preparada após mais de 4 anos de guerra na Ucrânia. E isso é só o início dos problemas de Putin. O que ocorre na Chechênia soma-se a outros desafios no Cáucaso e entre repúblicas russas, mostrando o poder fugindo do controle de Putin. Antes de continuarmos, você está assistindo ao programa militar. Por isso fazemos vídeos para mostrar como o poder se move. Inscreva-se se gostar do conteúdo. Vídeos diários. Por que a Rússia se importa tanto com a Chechênia? O país ainda está longe de ser uma potência. Com uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas e cobrindo uma área de apenas 17.300 km², a Chechênia se assemelha mais a uma grande cidade do que a uma nação. Apesar de pequena, a Chechênia é essencial para a Rússia por diversos motivos. Primeiro, a localização da Chechênia. Ela fica ao norte das montanhas do Cáucaso, que são vitais, pois quem controla o território ao redor controla o acesso de entrada e saída da Ásia Ocidental. É por essa cadeia de montanhas que se chega a países como Turquia e Irã. Também serviu como zona de proteção para a Rússia. A Rússia não corre risco de ataque desse lado, mas isso já importou para o paranoico Putin? Ele quer controlar as montanhas do Cáucaso para sempre estar pronto para um ataque. Além disso, controlar reforça sua imagem de grande protetor russo. Esse ponto está coberto. A Chechênia dá à Rússia controle sobre uma zona tampão que protege a pátria. Com Kadyrov aparentemente à beira da morte, esse controle começa a escapar. E fica ainda pior. Ao sul dessa cadeia montanhosa está a Armênia, outra área que a Rússia tenta controlar. A Armênia avançou na desrussificação em junho. Uma eleição foi realizada e resultou no primeiro-ministro Nikol Pashinyan obtendo quase 50% dos votos, e o principal cargo da Armênia. Pashinyan venceu a oposição pró-Rússia e uma grande campanha de desinformação, e é provável que ele pressione pela adesão à União Europeia, junto a laços mais fortes com o Ocidente. Isso mostra que o controle russo sobre os territórios ao norte e sul das montanhas do Cáucaso está ameaçado, como não víamos há décadas. A transformação da Armênia ocorreu de forma gradual ao longo dos anos. A crise na Chechênia será explosiva, desencadeada pela morte de um homem. Mas em ambos os casos, vemos a influência russa cair. Putin fez de tudo para forçar a Armênia a eleger um primeiro-ministro pró-Rússia. A Rússia fez campanhas de desinformação sobre Pashinyan. Putin fez exigências a Pashinyan em reunião em 1º de abril, junto com ameaças sobre embargos comerciais que a Rússia implementou à medida que a eleição se aproximava. O ponto sem volta, como os porta-vozes russos disseram, foi ultrapassado e a Armênia nem olhou para trás. E no final, Putin viu que suas maquinações eram inúteis. Para ele, o Ocidente venceu na Armênia e seu controle sobre o Cáucaso enfraqueceu. Com a crise na Chechênia se aproximando, o controle enfraquecido pode ruir diante de disputas internas e da incapacidade da Rússia de subjugar a região em nome de um líder nomeado por Kadyrov, já que grande parte do poder militar está comprometida na guerra na Ucrânia. Outro ponto interessante surge daqui. A Chechênia é uma república russa. Embora seja um pouco autônoma, ela segue sob o controle de Putin e sujeita a muitas leis russas. Esse tipo de arranjo está longe de ser incomum. Na verdade, a Rússia tem 21 repúblicas, embora afirme ter 22 ao contar a Crimeia, anexada ilegalmente. Imagine esse cenário. Kadyrov morre e o filho inexperiente que ele escolhe para sucedê-lo fracassa. Apesar dos esforços russos, outro clã checheno assume o poder e retoma a luta pela independência, que marcou tanto os primeiros anos da carreira política de Putin.
Desta vez, a Rússia está exausta devido à guerra na Ucrânia. A Rússia já perdeu mais de 1.390.000 soldados, 12 mil tanques foram destruídos na Ucrânia, além de mais que o dobro disso em blindados. Embora a Rússia tenha um exército grande o bastante para lutar contra os rebeldes chechenos, todo soldado enviado à República não pode ir para a Ucrânia. Putin teria que priorizar e manter a Ucrânia como foco principal. Putin não consegue parar o avanço checheno. A Chechênia tem êxito e se torna independente. O que isso representa para as demais repúblicas russas? Para algumas, isso mostra que a independência é possível. Isso não quer dizer que as 21 repúblicas russas fariam como a Chechênia, mas algumas possuem movimentos de independência ativos, que podem ser as próximas a se desvincular da Rússia. Em fevereiro de 2023, foram divulgados os resultados de uma votação online da pesquisa Referendo Nacional Online sobre a autodeterminação das repúblicas nacionais. Essas pesquisas foram realizadas em 5 repúblicas russas, e os resultados em todas mostraram um desejo de independência. Kuban era a república mais próxima e ligada à Rússia, com apenas 55,7% dos votos pela independência. Uma maioria, mas não esmagadora. Na Sibéria, 63,9% disseram que querem que sua república se torne independente. Na Ingles, foi 66,2%. Nos Urais, 68,2% votaram pela independência. E no enclave russo de Kaliningrado, 72,1% disseram que queriam se livrar da Rússia. Claro, a ressalva aqui é que a pesquisa foi um pouco informal. Não está claro quantos dos que não votaram escolheriam a Rússia. Mesmo assim, todos esses resultados indicam que muitos nessas repúblicas russas querem soberania. Assim como há na Chechênia. Se Kadyrov morrer e a Rússia perder o controle dessa república-chave, especialmente se esse fracasso for causado pela fraqueza militar causada pela guerra de Putin na Ucrânia, isso pode ser um sinal. Outras repúblicas podem seguir o mesmo caminho. Se isso ocorresse, relatos sugerindo que o Ministério da Defesa russo chegou a um impasse na produção as incentivariam, e que algumas pesquisas, como a relatada pelo Pravda em 19 de junho, sugerem que mais de 60% dos russos estão cansados da guerra na Ucrânia, sem contar outras que Putin pode tentar iniciar. Putin pode iniciar mais guerras. Ele poderia enviar tropas à Chechênia, aumentar o derramamento de sangue e ajudar a manter o sucessor escolhido por Kadyrov no poder. Isso só aumentaria a raiva e o ressentimento. O mesmo vale para as outras 5 repúblicas citadas. Nenhuma pode enfrentar militarmente a Rússia, mas esse não é o ponto. Inspirados pelo movimento da Chechênia, caso ocorra, todos eles poderiam se levantar, mesmo reprimidos. A mensagem seria transmitida mundialmente e dentro da Rússia. Putin está perdendo o controle. Além disso, cada movimento independentista na Rússia distrai ainda mais de uma guerra na Ucrânia, que já vai muito mal. A operação militar especial, prevista para durar dias, já está bem avançada em seu 5º ano, o que explica por que tantos russos estão cansados da guerra. Adicionar mais guerras a esse conflito aparentemente interminável pode ser uma receita para o desastre quando se trata do reinado de Putin. Inimigos ocultos podem aproveitar qualquer motivo para tirar Putin do poder. Um homem de 73 anos teria seu foco dividido demais, levando a algo escapar por entre os dedos. O que ocorre na Chechênia pode ser o início da queda de Putin. Revelaria também as reais limitações do poder de Putin. Ainda assim, tudo isso depende da morte de Kadyrov e da crise de sucessão que a maioria espera realmente acontecer. Suponha que tudo isso aconteça, e ao final, leve a outra guerra na Chechênia, forçando a Rússia a sair de lá de vez. Isso nos permite ver tudo de outro ângulo. O impacto em Putin e o legado que deseja deixar. Não é nenhuma grande revelação que Putin está incrivelmente preocupado com o legado que ele vai deixar. Ele quer ser lembrado como um dos grandes líderes russos ao morrer. Por isso, ele foi tão brutal em sua campanha para controlar a Chechênia no início do governo. A busca por legado é um dos principais motivadores da guerra na Ucrânia. Talvez o principal objetivo de Putin seja deixar a Rússia, recolocando o país como grande ator geopolítico. E tudo isso será graças a ele. Se a Chechênia se perder numa crise sucessória que Putin não controla, esse será o legado final dele. O homem que subjugou a República da Chechênia a perdeu novamente 2 dias depois por causa da própria incompetência. Isso ocorreu porque ele fracassou ao tomar a Ucrânia, abrindo espaço para que outras repúblicas marginalizadas buscassem sua própria independência. Putin ficaria marcado como o líder que fez a Rússia perder o acesso às montanhas do Cáucaso. As primeiras ações marcantes de sua presidência seriam inúteis, e quando ele estiver apodrecendo debaixo da terra, a Rússia e o resto do mundo o verão como um fracassado fraco. Esse é o maior medo de Putin. Isso significa que ele fará de tudo para manter a Rússia controlando a Chechênia. Mas o que ele pode fazer não significa muita coisa quando seu país está atolado na guerra da Ucrânia.
Putin não tem plano B para a Chechênia. Ramzan Kadyrov deveria sobreviver a Putin, assim preservando o legado do líder russo. Aliás, há um governo checheno no exílio na Ucrânia atualmente. Esse governo está no exílio desde a derrota da Chechênia na Segunda Guerra da Chechênia, em 2000, e afirma ter 29 filiais em 14 países europeus. Não seria a forma perfeita de justiça poética se Putin perdesse a Chechênia para o próprio governo que ele derrubou há mais de 25 anos e para esse governo voltar ao poder depois de receber apoio da Ucrânia, que é o país que Putin quer conquistar em seguida. Esse pode ser um futuro que Putin enfrentará. Se Kadyrov morrer, pode ter que enfrentar esse futuro mais cedo do que tarde. O mundo está esquentando e as águas do Ártico estão agora mais navegáveis do que nunca. A Rússia percebe uma oportunidade. Ela quer enviar navios e submarinos para o Ártico para estabelecer rotas de navegação e exercer seu poder militar sobre qualquer um que ouse desafiar a supremacia russa. Mas o Reino Unido tem algo a dizer sobre isso. Há muito tempo alvo da guerra híbrida da Rússia, com a frota fantasma e os navios espiões circulando mais pelas águas britânicas do que russas. O Reino Unido prepara uma grande surpresa para a Rússia. Um enorme porta-aviões está a caminho do Ártico. Submarinos russos acabam de receber um aviso. O HMS Prince of Wales foi enviado ao Ártico, marcando uma escalada do Reino Unido na busca por formas de enfrentar a crescente ameaça russa no norte. Esta é a abertura de uma nova frente no extremo norte em andamento. A OTAN agora precisa encontrar maneiras de detectar e combater uma crescente ameaça russa no Ártico, em meio a acusações de autoridades britânicas de que a Rússia está lançando operações submarinas projetadas para atingir ativos subaquáticos, como cabos de comunicação. A Rússia tenta surpreender a OTAN. Ela quer sair na frente numa guerra futura explorando o caos em outras partes do mundo, para enviar navios e submarinos às águas mais sensíveis do Ártico. Com o HMS Prince of Wales, o Reino Unido impede a ambição de Putin. Antes de analisarmos o navio e a razão da escolha, é preciso entender o problema do Ártico e como ele evoluiu a ponto do Reino Unido considerar necessário um desdobramento naval. Primeiro vamos ao Bear Gap, um pequeno trecho do Oceano Ártico. Esse corredor de água virou prioridade para a Rússia, que busca afirmar sua dominância no Ártico. Com quase 350 milhas náuticas de extensão, o Bear Gap liga o Cabo Norte, ao norte do continente norueguês, e aponta mais ao sul do arquipélago de Svalbard. Para a Rússia, controlar o Bear Gap facilita o acesso de seus submarinos ao mar da Noruega, onde, segundo a conversa, esses submarinos são mais difíceis de detectar pelas condições acústicas dessas águas. Se a Rússia infiltrar submarinos nesse mar, assim, nações nórdicas, estados bálticos e Reino Unido enfrentarão o mesmo problema. Rússia coloca seus submarinos dentro do alcance de lançamento de mísseis. E se esses submarinos tiverem mísseis hipersônicos que alcançam 1.500 km ou mais, nem vale a pena imaginar esse problema. Mas também precisa ser enfrentado. A Bear Gap é só um sintoma de um problema bem maior que a OTAN europeia precisa enfrentar. O Ártico como um todo rapidamente se tornou uma das regiões mais disputadas do mundo, devido ao derretimento do gelo, que abriu rotas de navegação e a possibilidade de deslocamentos militares para as águas do norte. Rússia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Islândia e Dinamarca todos têm interesses no Ártico, pois seus territórios rodeiam o oceano. Para a Rússia, o Oceano Ártico é crucial para os planos futuros de Putin. Há anos, a Rússia reconstrói bases no Ártico e reforça sua frota do norte. A OTAN tentou responder na mesma moeda, com o Reino Unido como peça-chave. O Reino Unido pode não se interessar diretamente pelas rotas do Ártico, mas está ameaçado se a Rússia dominar o Bear Gap. Esse é um dos motivos para o maior porta-aviões do Reino Unido ser enviado ao norte. Isso também é um fator para o Reino Unido decidir dobrar o número de tropas estacionadas na Noruega entre agora e 2029. A Rússia é uma ameaça no Ártico. O Reino Unido e a OTAN europeia estão levando essa ameaça muito a sério. Talvez o ministro da Defesa norueguês, Thor Sandvik, tenha dito isso da melhor forma em junho. Para o Reino Unido, isso é defesa do território nacional. Se Putin assumir o controle do norte da Escandinávia e do Bear Gap, isso é uma ameaça direta ao Reino Unido. A diplomacia não vai funcionar nessa situação. A Rússia considera o Ártico, especialmente a Rota do Mar do Norte, ou NSR, fundamental para seu futuro econômico, já que o derretimento do gelo amplia o acesso. Taylor e Francis explicam o motivo.
Além da perspectiva de poder transportar cargas pela NSR, a Rússia vê o que o Ártico realmente oferece. Petróleo e gás são abundantes sob essas águas, com 75% das reservas, nas penínsulas de Gitang e Yamal, ainda não exploradas. A Rússia quer ser o país a explorar essas reservas. Ela também quer controlar os elementos de terras raras nas águas árticas russas, que representam 2/3 desse tipo de recurso que a Rússia possui. Embora restrições tecnológicas e sanções ocidentais após a guerra da Ucrânia tenham dificultado os planos da Rússia de dominar o Ártico, esses planos não desapareceram. A Rússia está aguardando o momento certo, até entrar em um período em que possa avançar para controlar essas águas. Isso faz com que represente uma ameaça ainda maior à Europa do Norte e ao Reino Unido. Enquanto isso, submarinos ajudam a Rússia a manter presença nas águas do Ártico. Em relatório de 14 de março, o Business Insider afirmou ter ouvido de oficiais da OTAN que esses submarinos estão mais ativos. Um desses oficiais, o vice-almirante Rune Andersen, o chefe do quartel-general conjunto da Noruega, afirma que a atividade de submarinos russos no Ártico mais que dobrou nos últimos 2 ou 3 anos. Isso é um problema para a OTAN. A Rússia tem uma das maiores frotas de submarinos do mundo, com 64 embarcações ativas. O desafio da OTAN é que fica mais difícil rastrear esses submarinos, à medida que eles saem de águas rasas e seguem em direção às profundezas do Oceano Ártico. Eles podem ser rastreados, mas fica mais difícil se não forem detectados. Se você não estiver detectando, se você não estiver acompanhando a situação. Isso aumenta exponencialmente e representa uma ameaça não só para a Europa, mas também para os Estados Unidos nesse sentido, diz o coronel Martin O'Donnell, que é o porta-voz do quartel-general supremo das potências aliadas na Europa, que comanda as operações da OTAN na região. Não podemos permitir complacência. A Rússia precisa ser vigiada. Esta nação lançou uma guerra híbrida que hoje afeta grande parte da Europa alinhada à OTAN. Incêndios criminosos, sabotagem, ataques cibernéticos e incursões de drones agora integram uma campanha maior de desestabilização. O objetivo da Rússia é desestabilizar, e as águas do Alto Norte tornaram-se especialmente vulneráveis enquanto a OTAN tenta lidar com o que a Rússia está fazendo, ao mesmo tempo em que tenta recuperar o atraso no Ártico. Segundo o comodoro Richard Hewitt, comandante do grupo de ataque de porta-aviões do Reino Unido, que falou ao Wall Street Journal a bordo do HMS Prince of Wales, a ameaça atual não era tão grande desde a Guerra Fria. Isso explica por que o Reino Unido enviou um de seus navios de guerra mais impressionantes ao Ártico. Esse navio de guerra está na porta da Rússia caçando submarinos. O mais curioso é que o Reino Unido estava totalmente certo sobre a ameaça russa. O HMS Prince of Wales já foi acionado. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão e ativar as notificações para não perder novidades. O envio do HMS Prince of Wales para as águas do Ártico não é uma novidade. O envio de um grupo de ataque de porta-aviões ao Atlântico Norte para cobrir o Ártico foi anunciado em meados de fevereiro. O Reino Unido chamou isso de grande avanço para a segurança regional. A força britânica se destaca ainda mais porque o HMS Prince of Wales abriga caças F-35 e helicópteros, com o Ministério da Defesa do Reino Unido enfatizando esse ponto. A decisão visa proteger a infraestrutura submarina, que a Rússia ataca usando submarinos e navios espiões, e para evitar a agressão russa em uma provável futura zona de conflito. O Reino Unido admite claramente que a Rússia é a causa direta desse deslocamento. Nos 2 anos anteriores a fevereiro de 2026, houve aumento de 30% nas embarcações navais russas, entrando ou ameaçando águas do Reino Unido, segundo o Ministério. O Reino Unido informou que o HMS Prince of Wales e seu grupo de ataque fariam exercícios com o Grupo Marítimo Permanente 1 da OTAN. Isso permitiria trabalhar com as nações da Força Expedicionária Conjunta, além dos Estados Unidos e do Canadá. Não foi só o Reino Unido enviando seu maior navio de guerra para mandar um recado a Putin. O Reino Unido e aliados atuam juntos para mostrar a Putin que ele não fará o que quiser no Ártico. Voltando ao enorme navio de guerra que o Reino Unido enviou para caçar submarinos russos, o HMS Prince of Wales é uma embarcação impressionante. A Marinha Real o considera um dos navios de guerra mais poderosos já feitos no Reino Unido. E é fácil entender o porquê. Parte de uma frota de 2 porta-aviões da classe Rainha Elizabeth, o navio possui um convés de voo de 280 metros de comprimento e pode permanecer no mar por até 45 dias, antes que seus estoques de alimentos precisem ser reabastecidos. Com aeronaves a bordo, a tripulação total chega a 1.600 pessoas. Com um alcance de 10.000 milhas náuticas, o navio pode passar longos períodos no Ártico. E quando se trata de armamentos, ninguém gostaria de enfrentar este navio de guerra.
A embarcação possui metralhadoras de 30 mm e canhões automáticos de pequeno calibre. O sistema Phalanx de defesa de ponta oferece defesa antiaérea, com esse canhão capaz de disparar até 4.500 tiros por minuto. O HMS Prince of Wales ameaça as ambições árticas de Putin, pelo que foi projetado para transportar aeronaves. O navio pode transportar até 36 caças F-35B Lightning II, além de 12 helicópteros Merlin ou Tornado e mais 8 helicópteros Apache, totalizando 56 aeronaves levadas para as águas do Ártico. A Rússia não tem nada que sequer se compare. Seu único porta-aviões, o Admiral Kuznetsov, foi efetivamente desativado no verão de 2025, não tendo navegado desde 2017. Pois estava caindo aos pedaços, e a Rússia não consegue repará-lo para ser uma ameaça naval. Vamos focar nos F-35S, pois são a arma mais impressionante que o HMS Prince of Wales leva ao Ártico. Esses F-35S são enormes. Objetivo do Reino Unido de monitorar navios e submarinos russos no norte. Lançados de rampas, podem pairar e pousar verticalmente no convés do navio de guerra. Esses F-35S detectam alvos antes dos radares dos navios ou bases da OTAN próximas ao Ártico. Eles podem chegar a 30 mil pés, garantindo visibilidade por centenas de milhas. E enquanto eles voam, os sonares do HMS Prince of Wales, dos navios de escolta e de todos os helicópteros a bordo vasculham as águas abaixo da superfície, buscando submarinos e ameaças como submersíveis não tripulados. Então, se estamos falando de poderio do navio em si, o HMS Prince of Wales garante vantagem ao Reino Unido diante da ameaça russa ao norte. Em 6 de julho, a Politico informou que o Reino Unido interceptou uma aeronave russa em operações ampliadas. Uma aeronave é bem diferente dos submarinos que o HMS Prince of Wales está em águas do norte para detectar. Mesmo assim, a interceptação mostra a Putin que o Reino Unido deixou de ser sutil e leva a sério os interesses da OTAN no Ártico diante da Rússia. A aeronave russa em questão era um Bear-F, ou Tu-142, uma aeronave de patrulha marítima, que tem participado de provocações típicas da estratégia de guerra híbrida da Rússia. O Bear-F aproximou-se várias vezes do HMS Prince of Wales e seu grupo de ataque de porta-aviões do Mar da Noruega, em manobra considerada insegura e não profissional, na semana anterior ao relatório do Politico. A aeronave também lançou sonoboias perto do navio de guerra britânico. Essas boias funcionam como microfones subaquáticos para rastrear submarinos. Não está claro se a Rússia se importava com o propósito delas, ou só queria provocar o HMS Prince of Wales. Independentemente da intenção, o Reino Unido foi sério. Ironicamente, o Bear-F acabou cutucando um urso de verdade por tempo demais e logo recebeu uma mensagem. Os F-35 decolaram do HMS Prince of Wales em 2 de julho e foram interceptar a aeronave russa, escoltando-a educadamente para longe do navio britânico. Uma fotografia publicada pela Politico também parece mostrar os F-35 do Reino Unido confrontando a aeronave russa. A mensagem foi enviada. O maior navio de guerra do Reino Unido está em águas árticas e está pronto para lançar suas aeronaves para lidar com qualquer coisa que a Rússia possa tentar usar como tática de intimidação. Agora que o HMS Prince of Wales está em operação, a grande questão é, o que vem a seguir? Isso é complicado. O único porta-aviões enviado para as águas do Ártico não supera automaticamente a Rússia. Seria tolice pensar assim. Mesmo com o porta-aviões integrando uma força maior liderada pela OTAN nas águas do norte, é inegável que os desafios de defesa dessas águas só tendem a crescer. As próprias águas dificultam detectar submarinos, principalmente quando mergulham fundo, por causa da agitação e problemas acústicos dessas águas. O derretimento do gelo também altera as camadas de salinidade na água, o que impacta a detecção e o rastreamento de submarinos. Mais desafios surgem durante o inverno. É quando a maior parte do território ártico, tanto em terra quanto na água, se transforma em um ermo gelado, que é muito difícil para os soldados operarem. O HMS Prince of Wales ajuda a superar esses desafios, ao servir como base móvel para soldados durante os meses quentes em terra. O Reino Unido também enfrenta o desafio de não ser mais a potência naval pela qual era famoso. Não é um peixe pequeno, mas o Wall Street Journal destaca que a Marinha do Reino Unido encolheu desde a Guerra Fria, já que agora opera apenas 2 porta-aviões, 13 fragatas e destroyers, dos quais só 5 estão ativos ao mesmo tempo, e 10 submarinos próprios. Essa é uma força grande o suficiente para projetar poder nas águas do Ártico, e ainda fornecer a proteção que o Reino Unido precisa em casa? Parece improvável. Como membro da OTAN, a força do Reino Unido integra um conjunto bem maior. O desafio ali é garantir que esse conjunto continue unido.
A Rússia pode explorar qualquer divisão entre as nações que priorizaram as águas do norte. Falando da Rússia, ela deixou claras suas intenções para o Ártico e busca se fortalecer para dominar as águas do norte. Novos quebra-gelos estão sendo incorporados à frota, que são navios capazes de atravessar as águas geladas do Ártico para tornar a rota do Mar do Norte, que mencionamos anteriormente, mais fácil de percorrer. O Ivan Papanin é o primeiro dos quebra-gelos armados do projeto 2355-0 que vão compor essa frota do Ártico e que foram incorporados à frota em setembro de 2025. O objetivo da Rússia é que outros navios desse projeto acompanhem este o quanto antes. Mas a Rússia também tem desafios. As sanções afetam sua construção naval. A frota de quebra-gelos está levando mais tempo para se concretizar do que o esperado. Em junho, Putin exigiu que os estaleiros russos priorizassem a construção de mais quebra-gelos nucleares, enquanto a Rússia tenta abrir a rota do Mar do Norte. Há uma certa lógica aqui. A Rússia não pode enviar mais navios ao Mar Negro para atacar a Ucrânia. Putin defende que a construção naval russa foque em áreas de maior impacto. Esse tipo de ordem preocupa o Reino Unido e aliados da OTAN. Além da construção naval, a Rússia reforça a infraestrutura militar, transporte e energia no Ártico. Chegou ao ponto em que um artigo do Militarny de 18 de julho avalia que a Rússia superou os Estados Unidos na expansão de sua presença militar no Ártico. A Rússia também tem vantagens naturais no Ártico, já que possui uma costa ártica de 24 mil quilômetros e já construiu mais de 35 campos de petróleo e gás nas águas do norte que controla. Isso motiva a Rússia a se tornar a força dominante no Ártico. Putin precisa proteger esses interesses e buscar expansão. Uma coisa é certa nisso tudo: o Ártico vai ser o próximo campo de batalha global. Isso não significa necessariamente que uma guerra seja iminente, mas o que vamos ver, e o envio do Reino Unido é a prova mais recente disso, é uma disputa geopolítica por águas que antes eram inacessíveis. A Rota do Mar do Norte seria uma nova ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico, e a Rússia quer ser capaz de explorar essa rota ao máximo. Ela pode lutar para assumir o controle, então a OTAN deve estar pronta. O Reino Unido pretende estar na frente dessa fila e confrontar a Rússia no Ártico. Em 25 de fevereiro, o primeiro Lorde do Mar, General da Marinha Real, Sir Gwyn Jenkins, alertou: "Estamos sendo testados no Atlântico, em nosso quintal. Estes são tempos instáveis e perigosos. Nosso trabalho é proteger nossa nação insular. Somos a primeira e a última linha de defesa do Reino Unido", enquanto ele pediu que o Reino Unido se unisse a outras marinhas do norte da Europa para enfrentar a ameaça russa. Em relação aos submarinos, o Reino Unido teve que lidar com um trio de submarinos russos, realizando uma operação secreta sobre oleodutos e cabos nas águas ao norte do Reino Unido. A ameaça está muito presente. Não há mais tempo para esperar. O Reino Unido e aliados não podem mais adiar, pois a Rússia já age para dominar o extremo norte. O envio do HMS Prince of Wales é a resposta do Reino Unido a essas ações. O enorme navio de guerra deve integrar uma estratégia ártica mais ampla, que vai se desenrolar nos próximos meses. A tarefa agora é simples, mesmo que a execução não seja: procurar submarinos, deter a Rússia e proteger as águas do Ártico. Em 11 de julho, a Ucrânia perdeu um aliado poderoso. Aos 71 anos, o senador da Carolina do Sul, Lindsey Graham, faleceu. Apesar das divergências sobre a política de Lindsey Graham, é inegável que ele foi um dos maiores defensores da ajuda militar à Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia. De fato, Lindsey Graham havia literalmente visitado Kiev para se encontrar com autoridades ucranianas, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky, apenas um dia antes de sua morte, e permaneceu firme em seu apoio ao país até seu último suspiro. Mesmo com a partida do senador Lindsey Graham, seu legado permanecerá. O presidente Donald Trump e parlamentares de ambos os partidos querem aprovar um pacote de sanções que pode não só encerrar a guerra, como também destruir a Federação Russa como a conhecemos. É o que Lindsey Graham gostaria que acontecesse. Nascido em Central, Carolina do Sul, em 1955, Lindsey Graham formou-se na Universidade da Carolina do Sul e em sua faculdade de Direito antes de servir na Força Aérea dos Estados Unidos. Entre 1982 e 1989, ele integrou o Corpo de Advogados Gerais das Forças Armadas, o JAG Corps, o braço jurídico da Força Aérea. Após sair da Força Aérea, ele entrou na Guarda Aérea Nacional da Carolina do Sul em 1989. Mesmo sem atuar em combate, teve papel importante nas Forças Armadas dos Estados Unidos em funções jurídicas e consultivas. No início dos anos 1990, ele entrou na política, primeiro como membro da Câmara dos Representantes da Carolina do Sul e depois, em 2003, tornou-se senador de seu estado natal. Ele ocupou essa posição por mais de 20 anos até morrer. Com seu histórico militar,
não surpreendeu que Graham se destacasse como grande defensor da guerra em Washington na época. Várias vezes ele defendeu um papel global intervencionista para os Estados Unidos, altos investimentos militares e confrontos diretos com adversários dos Estados Unidos no mundo. Ele foi um dos maiores defensores da invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e apoiou intervenções em locais como a Líbia, Síria e Irã. E quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, não demorou nada para Graham deixar clara sua posição. Poucos dias após o início do conflito, Graham ganhou destaque ao aparentemente pedir o assassinato do presidente russo Vladimir Putin em um tweet de 3 de março. A única maneira disso acabar é alguém na Rússia eliminar esse cara. Você prestará um grande serviço ao seu país e ao mundo. Em maio de 2023, o Ministério do Interior russo emitiu mandado de prisão para Graham após um vídeo dele com o presidente Zelensky dizendo que a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia foi o dinheiro mais bem gasto que já gastamos. No seu estilo característico, Graham respondeu ao incidente em tom desafiador, afirmando: "Saber que meu apoio à Ucrânia irritou o regime de Putin me dá grande alegria." Ao longo dos anos, Graham apoiou continuamente o aumento da ajuda à Ucrânia. Ele votou a favor de pacotes de sanções, visitou Kiev em inúmeras ocasiões e pediu uma cooperação mais estreita, em defesa entre Washington e Kiev. Mesmo quando muitos colegas republicanos mudaram de opinião sobre a guerra Rússia-Ucrânia e votaram contra mais ajuda ao país, Graham manteve sua posição até o fim. Em fevereiro de 2025, ao dividir o palco com Zelensky, o senador da Carolina do Sul apontou para o presidente ucraniano e disse a célebre frase: "Como você dissuade Putin? Você o arma ao máximo, porque eles vão lutar. Me lembra de não invadir a Ucrânia, isso não dá certo." Logo após essa declaração, ao se descrever como alguém que não larga o osso quando se trata das coisas com que se importa, Graham iniciou um projeto de lei chamado Lei de Sanções à Rússia de 2025. Em parceria com seu colega democrata, o senador Richard Blumenthal, Graham queria ver as sanções dos Estados Unidos contra Moscou se intensificarem, acreditando ser uma das formas mais eficazes de forçar Putin a finalmente encerrar a guerra. O projeto de lei de Graham sugeriu uma tarifa de 500% sobre produtos de países que seguirem comprando recursos russos, como petróleo, gás e urânio. Ele visava diretamente a China e a Índia, que eram cerca de 70% do comércio de energia russo. A ideia era simples: ao focar nos poucos países ainda investindo na Rússia, Graham queria pressionar essas nações a transferirem seus negócios para outro lugar. Isso prejudicaria gravemente a economia russa, que já sofria na época devido às sucessivas sanções impostas pelos Estados Unidos e União Europeia. Com sua economia em frangalhos, Putin encontraria cada vez mais dificuldade para continuar arrecadando fundos suficientes para manter a guerra e poderia, no final, não ter outra opção a não ser sentar-se à mesa de negociações e encerrar o conflito. Em junho de 2025, Graham afirmou com orgulho que seu projeto tinha apoio de dezenas de parlamentares. "Tenho 84 coautores para um projeto de sanções contra a Rússia, que é um golpe econômico devastador contra a China, Índia e Rússia, devido à brutal invasão da Ucrânia pela Rússia." Graham afirmou várias vezes que a medida estava perto da votação final ao longo dos meses. Mas os prazos foram adiados porque Trump preferia tentar outros meios para encerrar a guerra, como contato direto e negociação com Putin. No entanto, em janeiro deste ano, Graham parecia estar cada vez mais perto do sucesso. Após reunião com Trump, o senador disse que o presidente aprovou seu projeto de lei e que era apenas uma questão de tempo até que a votação final fosse realizada. Infelizmente, ele não viveria o suficiente para ver isso acontecer. Sua última grande ação neste mundo ainda foi a serviço da Ucrânia. No dia 10 de julho, ele voou para Kiev, onde visitou as instalações de produção do fabricante ucraniano de drones Skyfall, criador do PP-1. Sun, que se mostrou um dos drones interceptadores mais eficazes contra os enxames russos. Graham viu vários sistemas não tripulados da empresa e novas tecnologias em desenvolvimento durante a visita. Ele elogiou a empresa, chamando-a de organização de ponta, com grande capacidade de produção de tecnologias muito mais avançadas que as demais do planeta. Em uma de suas últimas declarações, o senador voltou a pedir mais cooperação entre Estados Unidos e Ucrânia. Seria um grande erro os Estados Unidos não colaborarem com a Ucrânia em drones. Eles estão dispostos a nos ajudar porque nós estivemos dispostos a apoiar a Ucrânia em seus momentos mais difíceis. Na noite seguinte, Graham morreria, após o que sua família chamou de uma doença breve e repentina. Diversas autoridades e figuras públicas rapidamente expressaram condolências, incluindo o chefe do parlamento ucraniano, Ruslan Stepanchuk,
que expressou sincera gratidão por tudo o que ele fez pela Ucrânia, chamando-o de um amigo fiel do país, que compreendia e apoiava sua luta em toda essa luta. Trump também publicou online, chamando Graham de uma das melhores pessoas e um dos maiores senadores que já conheceu, assim como um autêntico patriota americano que fará falta. Ações falam mais que palavras, e ansiosos por fazer algo significativo para honrar a memória de Graham, senadores dos Estados Unidos apresentaram a versão revisada do projeto de sanções à Rússia do falecido senador. Apesar de algumas alterações no projeto original de Graham e Blumenthal, apresentado há mais de um ano, este documento de mais de 60 páginas ainda traz uma péssima notícia para a Rússia. Além disso, legisladores querem acelerar sua transformação em lei. Muitos confiam que ele pode avançar antes do recesso de agosto do Congresso. Levou muito tempo para chegar até aqui, com meses de negociações envolvendo legisladores de ambos os lados do espectro político, assim como a própria Casa Branca. Agora que o projeto de sanções quase se torna oficial, a Rússia está se preparando para algo que pode levar sua economia já fragilizada ao colapso e ao abismo. Antes de explicarmos como isso pode acontecer e o enorme impacto que esse projeto pode ter, se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no Programa Militar. Explicamos assim toda semana. Os objetivos do projeto de lei são claros: aumentar a pressão sobre Moscou, cortando sua receita usada para financiar a guerra contra a Ucrânia. O conflito, que autoridades do Kremlin disseram que acabaria em poucas semanas ou dias, já dura mais de 4 anos e meio e se tornou uma das operações militares mais caras da história moderna. A Rússia investiu trilhões de dólares em suas forças armadas nesse período, destinando grandes quantias para aquisições, produção, recrutamento e muito mais. Ela sofreu mais de 1 milhão de baixas e viu incontáveis equipamentos militares, incluindo tanques caros, sistemas de defesa aérea e embarcações, serem varridos do mapa. Ela também teve que enfrentar ataques de drones e mísseis, cada vez mais devastadores à sua infraestrutura energética. Diversas refinarias de petróleo foram incendiadas recentemente em todo o território russo. Juntos, esses ataques mergulharam o país em crise. Ainda assim, a guerra segue furiosa. Isso mostra que Ucrânia e aliados ainda têm trabalho a fazer. É aí que esse projeto de lei entra em cena. Se for aprovado, isso é provável, já que o projeto tem amplo apoio entre senadores republicanos e democratas. O projeto de lei aplicaria sanções amplas a diversos líderes políticos e militares russos, incluindo o próprio Vladimir Putin, junto com várias empresas estatais, oligarcas e elites. Putin pode não ligar muito para sanções pessoais contra ele, dado o fato de que ele continua desfrutando de uma vida de luxo com residências palacianas e jatos particulares. Porém, isso importa quando as sanções atingem pessoas próximas a ele. Os oligarcas, líderes empresariais e outros indivíduos ricos, que estão vendo cada vez mais seus bens serem congelados e suas antigas liberdades sendo retiradas pelo mundo ocidental. Durante anos, essas pessoas apoiaram a guerra de Putin. Mesmo quando ficou claro que o conflito duraria muito mais do que o planejado inicialmente e custaria muito mais dinheiro, pessoal e equipamentos do que qualquer um jamais imaginou, Putin manteve um forte círculo de apoio. Com sucessivas ondas de sanções atingindo esse círculo, rachaduras ficaram evidentes, com pesquisadores independentes notando uma cisão crescente entre a elite russa. Alguns já pressionam Putin a reconhecer o impasse da guerra e agir para encerrá-la. Mais punições financeiras direcionadas a esses mesmos indivíduos e entidades certamente vão alimentar ainda mais o fogo político, que está se espalhando rapidamente pelos corredores do Kremlin enquanto falamos. Mas o impacto do projeto de lei não para aí. É só o começo. Pois a lei de sanções também traria várias penalidades extras aos projetos energéticos da Rússia, instituições financeiras. E talvez o mais importante, sua chamada Frota Fantasma, a rede clandestina de petroleiros e navios de carga usada pela Rússia para exportar petróleo, combustível e equipamentos militares pelas águas do mundo. A Frota Fantasma provou ser uma maneira bastante eficaz de Moscou contornar os pacotes de sanções já existentes e continuar trazendo receita para o país. Ela utiliza táticas enganosas, como adquirir navios e transferi-los por redes de empresas de fachada anônimas, registrando-os em países com fiscalização marítima fraca e alterando frequentemente nomes e registros para dificultar rastreamento. Com o tempo, o mundo percebeu as táticas de Moscou e criou métodos mais eficazes, formas mais eficientes de identificar, rastrear e sancionar navios fantasmas. As novas sanções do projeto de lei dificultarão ainda mais as operações da Frota Fantasma, diminuindo ainda mais os recursos que a Rússia pode vender e o dinheiro obtido por esse método ilícito. Mas a maior parte do projeto de lei não se concentra na Rússia de forma alguma. Ela foca nos países que ainda negociam com a Rússia.
Isso sempre foi o ponto-chave para o senador Graham. Se os Estados Unidos dissuadissem China e Índia de negociar com a Rússia, suas principais fontes de receita acabariam logo. Como mencionado antes, Graham inicialmente queria tarifas de 500% sobre essas nações, mas medidas tão extremas dificilmente receberiam a aprovação do Congresso. O projeto de lei foi alterado, reduzindo a alíquota para um valor mais razoável, porém ainda alto, de 100%. Essa tarifa será aplicada aos 5 principais países que compram as maiores quantidades de petróleo bruto e gás natural russos. Enquanto isso, outros países que compram quantidades menores provavelmente se qualificarão para isenções, desde que provem estar tomando medidas significativas para reduzir essas importações. China e Índia são os maiores compradores da lista. E ambos serão bastante afetados pelo projeto de lei. Isso pode causar grandes atritos comerciais entre as duas nações e os Estados Unidos. E nem Pequim, nem Nova Delhi ficarão satisfeitas com isso. No fim, é provável que ambos os países cedam à pressão. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações indianas. Mesmo com relações políticas tensas, China e Estados Unidos ainda movimentam centenas de bilhões de dólares anuais em bens e serviços. Nenhum desses países quer ver suas relações comerciais com os Estados Unidos se degradarem a níveis insustentáveis. Então eles podem rapidamente decidir que finalmente chegou a hora de deixar o mercado russo e buscar opções alternativas quando se trata de petróleo e gás. E se isso acontecesse, a Rússia de repente enfrentaria a perspectiva assustadora de perder 2 de seus maiores investidores. 2 pilares essenciais da sua economia instável poderiam desaparecer de repente, causando grande impacto. E os números provam isso. Em maio deste ano, por exemplo, a China foi responsável por 38% das receitas de exportação da Rússia, investindo cerca de 8 bilhões de dólares em petróleo, gás, carvão, GNL e derivados. Em junho, as importações indianas de petróleo russo bateram recorde, subindo 34% em relação ao mês anterior. Nova Delhi gastou cerca de 6,3 bilhões de dólares em combustíveis fósseis russos, sendo 5,15 bilhões em petróleo bruto. Se esses países parassem ou reduzissem significativamente a compra de energia russa, bilhões de dólares parariam de entrar na economia do Kremlin. Com os gastos de guerra de Putin fora de controle e custos subindo em todos os setores, o impacto desses pode ser uma sentença de morte para a máquina de guerra russa. Como um assessor do Senado disse à CNN, a maior parte da renda da Rússia, usada na guerra contra a Ucrânia, vem das exportações de petróleo e gás. Por isso, o projeto de lei foi elaborado para focar esse aspecto da economia russa. E aqui está a melhor parte. As sanções seriam aplicadas quase de imediato. Elas seriam independentes de negociações de paz ou outras variáveis. Não haveria como Putin escapar desse dilema. De acordo com os detalhes descritos no próprio projeto de lei, as sanções teriam que entrar em vigor contra Putin, seu setor de energia, suas instituições financeiras e frota fantasma em até 30 dias, após a aprovação do projeto de lei. Tudo o que resta a fazer é votar nisso. Ainda não se sabe quando isso ocorrerá, mas representantes do Senado estão entusiasmados e confiantes para votar em breve. O senador Blumenthal afirmou que isso pode ser aprovado antes de agosto. Blumenthal disse que o líder da maioria no Senado, John Thune, está pronto para avançar assim que tiver os votos e acredita que já os tem. Senadores de ambos os lados consideraram a legislação uma homenagem justa a Lindsey Graham, que, segundo eles, estava animado para ver seu projeto virar lei pouco antes de sua morte. Blumenthal disse que falou com Graham no dia de sua morte e nunca o ouviu tão exultante, pois soubemos que a Casa Branca apoiaria nosso projeto de sanções após um processo meticuloso e, por vezes, doloroso, e uma difícil negociação bipartidária. A senadora Kate Britt concordou com Blumenthal e destacou que Graham afirmou ser o feito mais importante de sua longa carreira. Infelizmente, o falecido senador da Carolina do Sul não verá isso acontecer. Mas não haveria forma melhor de seus colegas que ainda estão vivos honrarem seu legado e deixar uma marca final, decisiva em sua batalha política pessoal com a Rússia, do que finalmente aprovar seu projeto de lei. E os Estados Unidos não são o único país avançando para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Veja neste vídeo como Alemanha e França, 2 grandes países europeus, uniram forças para lançar um dos maiores pacotes de apoio que o mundo já viu. Ou para saber como aliados e conselheiros de Putin estão se voltando contra ele. Assista a este vídeo. Para mais notícias, análises e informações sobre esta e outras guerras ao redor do mundo, inscreva-se no Programa Militar hoje. Obrigado, como sempre, por assistir.